Então, eu quero apresentar a vocês a Rosângela Santos, que é executiva sênior de gestão de mudanças e crises, comunicação estratégica, diálogo social e relacionamento institucional. É uma grande especialista em gestão de crise e reputação, né? Um dos últimos trabalhos dela tem um extenso currículo aqui, são 27 anos de experiência na área, né? Trabalhou dentro de empresas como a Embraco, aqui no nosso estado, foi premiada pela Berge em 2015 e teve vários prêmios, né, na história dela, mas um dos trabalhos mais emblemáticos, né, que ela teve, e reconhecido por ela mesma, né, Rosângela, foi a condução da comunicação no episódio da Samarco. Rompimento da barragem da Samarco. O rompimento da barragem da Samarco. Então, a Rosângela entrou na Samarco, já estava acontecendo, né? A barragem já tinha rompido, ela entrou para coordenar esse trabalho de comunicação. E aí a gente trouxe, como uma grande especialista em gestão de crise e reputação, a gente trouxe a Rosângela Santos para fazer esse papo. Bom dia a todos. Assim, queria agradecer a Andressa pelo convite, né? Tenho conhecido um pouco mais a Alfa e tenho ficado positivamente surpresa pelo movimento que tem a comunicação empresarial no sul do estado, né? Então, eu estou em Joinville, estou voltando para cá, tem 4 meses, na verdade, que eu estou em Joinville. Eu queria dar um bom dia especial a todas as pessoas que estão aqui comigo, né? E que estão tomando café, né? Acordaram, estão tomando café comigo. Agradecer por esse tempo, né? Eu também estou com uma canequinha aqui lá de Minas, ó. Eu não tenho a pretensão de trazer soluções, minha proposta é trazer reflexões mesmo para a gente discutir conjuntamente, é um bate-papo. E algumas coisas que eu vou apresentar, talvez muitos concordem e outros não, e que eu estou à disposição offline para conversar sobre. Então, é isso. Então, o desafio é falar um pouquinho de comunicação e relacionamentos em tempos de pandemia. E, assim, eu já parto do pressuposto que a disciplina comunicação e relacionamentos e gestão de reputação, ela deve estar junto com a estratégia da empresa. Então, tudo que eu vou falar aqui da empresa, de uma entidade, enfim, de qualquer órgão que seja, ela pressupõe que é uma área, uma ferramenta, uma disciplina estratégica, né? E se não for em alguma organização, em alguma empresa, em alguma agência que esteja me ouvindo, é o momento de colar na estratégia, porque, assim, eu acho que se antes nós já tínhamos um papel importante nas organizações e nas entidades, nesse momento passou a ser muito mais, porque assim, não tem como atravessar essa crise se a gente não tiver um movimento de comunicação, informação consciente, empático e com uma velocidade adequada. Eu coloquei no meu LinkedIn essa frase do Cortella, que eu gosto muito dele, que ele fala que a tristeza do rio é não poder parar. Se você pode, aproveite. Que é um pouco assim do que a gente está vivendo, né? Nós tivemos que obrigatoriamente parar com as nossas rotinas, parar de fazer coisas, parar de estar dentro das empresas. Estamos, de fato, aproveitando esse tempo para repensar muitas coisas das nossas vidas, para nos reinventar como profissionais. Quer dizer, nós estamos tendo essa oportunidade. Eu acho que isso é uma oportunidade para o ser humano. Então, e eu acho que tem a ver com a nossa conversa de hoje. Muito tem se falado do novo normal, solidariedade, né? Eu acho que está vindo muito forte a questão da solidariedade de fato, seja de uma pessoa para outra pessoa, seja de uma empresa para outra empresa. Então, nós estamos vendo movimentos que, no meu entender, eles estão vindo com uma força total e eles vão permanecer. Eles vão fazer parte do negócio, eles vão fazer parte das nossas vidas. A solidariedade profissional, a solidariedade que vai entrar nos nossos KPIs, que a gente chama, nas nossas metas das organizações. Mudanças, comunicação, comunicação, comunicação. Também se tem um movimento de repensar os sistemas, né? Os sistemas
políticos e sociais falando de uma nova economia. Muito se fala já de uma nova economia não mais medida pelo Produto Interno Bruto, né? Se fala muito em se medir pelo FIP, que é a felicidade interna bruta dos povos. O escambo, né? Quem diria que o escambo ia voltar? E hoje já se tem trocas, né? Se tem já a moeda digital, mas cada vez mais vão se trocar serviços por produto e assim por diante. Empatia é algo que eu vou falar muito. Nós estamos longe um do outro, mas estamos perto. O quanto eu consigo ter empatia com vocês, me colocar no lugar de vocês e vice-versa. Essa reinvenção e essa ressignificação que nós estamos tendo a oportunidade de nos dar. Protagonismo, que é uma questão de nós, profissionais da área de relacionamento e comunicação, como é que nós estamos agindo nesse processo todo de crise, estamos assumindo um papel de protagonistas, negócios sustentáveis, oportunidades e resiliência, que é algo bastante importante. Eu gosto muito dessa imagem do efeito borboleta, porque ela, de fato, ela representa, né, que o fato de que nós não estamos sozinhos nesse mundo, nesse planeta, né, nesse continente. Uma crise global que está sendo provocada pela Covid, ela está gerando crises continentais, regionais, locais, crises existenciais, crises individuais, com efeitos nunca antes imaginados. Eu acho que todos nós sabemos que é a primeira grande crise do século XXI. E nós estamos aqui vivos passando por tudo isso. E como é que a gente pode tirar, infelizmente, no meio de tanta dor, de tantas coisas ruins, a gente consegue sim tirar aprendizados e eu acho que tem muitas oportunidades. Bom, mas o que nos difere, né, como seres humanos, né? Porque nós somos diferentes, né? Nós somos únicos, nós somos diversos e isso é a beleza, né, da humanidade, né? Mas, infelizmente, esse vírus nos colocou como iguais. Quer dizer, isso é algo comum entre nós, né? Então, assim, não tem mais escolhas da pessoa mais poderosa ao cidadão mais vulnerável, né? Esse vírus nos colocou no mesmo patamar, nos colocou como iguais. E isso já é um fato que leva a muitos pensamentos. Eu não sei se vocês já viram essa imagem, essa curva da mudança é da Pilar Jericó, que é uma escritora. Ela é espanhola, uma escritora espanhola, participa de muitos movimentos e ela escreve uma coluna no El País. E eu achei muito interessante que uma amiga minha compartilhou isso comigo. Ela escreveu um artigo recentemente que vocês podem achar, que é muito bacana. Ela tem um livro famoso que chama Sem Medos. Ela escreveu um artigo que em tempos de emergência também se pode ser feliz. E escreveu um guia para gerenciar emoções. Então, ela tem várias metodologias de gestão de mudança, tem Kotler, tem Senge, tem várias. Ela pegou e simplificou um pouco essas metodologias. E aí eu acho que essa curva, vou explicar rapidamente, ela pode tanto ser aplicada no nosso dia a dia, dentro das organizações, tanto nesse momento que nós estamos dentro da crise, como pós-crise, onde a gente vai entrar em estados de mudança. Então, ela pode ser colocada. Então, ela coloca o seguinte, que ela chama de estágio. Esse primeiro estágio, chamado aventura, ela fala que é o seguinte, que foi no começo, onde existia um vírus lá na China, foi o começo, e eles chamam que existiam dois tipos, né? A medicina tradicional chinesa diz que, e eu já trabalhei muitos anos com a China, na China, que eles chamam que tem uma chamada do céu, que é algo desejado, quando vem uma mudança, mas também tem a chamada do trovão, quando não procuramos e ele altera os nossos planos. E eles classificaram o coronavírus, que pertence a esse trovão, que chama a maioria dos mortais. Então, existe alguma coisa, está longe de mim, mas existe.
Já na negação, que a palavra ela é bem explicativa, a gente começa num processo, e acho que nesse momento eu peço que vocês também façam essa reflexão de que momento que vocês estão nessa curva, e ela fala que isso não vai acontecer aqui, né? Eu falo, isso aqui está super longe, está lá na China, nunca acreditamos que isso vai nos afetar, a gente busca desculpas, né? Para poder aceitar. Durante o período de negação, a gente percebe que isso pode ser uma variante, né? Eu posso sentir raiva, eu posso sentir ira, eu posso ficar furioso, enfim. No momento que a gente ultrapassa essa raiva, eu começo a sair do período de negação. E aí vem a fase que eu classifico em qualquer gestão de mudanças como a fase do medo. Porque existem dois medos, né? O medo saudável, que faz com que eu me proteja, faz com que eu me cuide, mas tem o medo tóxico, que me leva a uma histeria, que me leva a eu comprar demasiadamente coisas no supermercado para estocar, que faz com que eu não durma, que eu vivo em constante medo. Esse medo, ele é muito, muito complicado, porque ele faz com que eu fique doente. Então, e isso transportando para nossas organizações, quando a gente avalia, é muito importante, junto com as áreas de pessoas, de gestão de pessoas, a gente avaliar em que estágio, né, que aquele grupo de pessoas, a minha equipe, a organização se encontra. Se é um medo de proteção, se é um medo tóxico. Depois dessa fase, e isso assim, gente, cada ser humano, cada organização tem um tempo para passar, né? E isso qualquer metodologia de mudança preconiza. Ela chamou travessia pelo deserto, que a pessoa está saindo da fase do medo, e aí ela fala assim, ok, eu já entendi, está aqui, eu tenho que mudar, eu estou triste e vulnerável. Não é medo ou raiva, mas há um desconforto. Recentemente, uma amiga me falou que o mundo hoje está mais triste. Por quê? Porque nós somos latinos, somos pessoas que gostam do toque, do abraçar, do se encontrar, do se reunir numa mesa. Então, assim, de novo, né? A questão cultural é muito importante. E dentro das nossas organizações, nós temos diferentes culturas, né? Então, como é que é essa travessia do deserto, né? Então, nessa crise, é falsa, é temporária, né? Exceto aqueles que continuam na negação. E ela fala que a boa notícia é que os desertos também serão abandonados, ou seja, a crise vai passar. Porém, se a gente ficar preso, né, na raiva ou na negação, mas a maioria das pessoas, mais cedo ou mais tarde, consegue superar essa tristeza que é essa travessia do deserto. E aí nós vamos para o outro patamar, que é criamos uma nova realidade, que ela chama de criar uma nova realidade, onde ela fala que as pessoas e as organizações começam a criar novos hábitos, né, de confiança, começam a normalizar o novo normal. Se estamos isolados, a gente encontra aspectos positivos do isolamento. E aí ela fala, quanto mais a gente tentar encontrar os aspectos positivos da crise, mais rápido a gente pode atravessar essa curva. E, por fim, ela coloca como fim da aventura, mas não necessariamente é o fim da crise, né? Já tem vários cientistas sociais, escritores que falam que nós vamos ficar por décadas, né, vivendo, se não numa crise complicada, de alto nível, mas em estágios de mudanças constantes, né? Ela fala que o vírus passou e as pessoas ficam mais fortes, né? E ela acredita, e eu também, que a crise será histórica, outros problemas virão, outras crises, e significa que estaremos vivos, né? E se conhecermos o processo e aprendermos como indivíduos e como sociedade, vai valer a pena. Então, é um caminho longo, e eu achei muito interessante trazer isso para aqui, porque isso é uma dica que a gente pode fazer
uma avaliação, né, sem que seja muito formal dentro das nossas organizações. Rosângela, Oi. Rosângela, antes de continuar, a gente está tendo alguns piques na tua fala. Eu acho que está dando para compreender a mensagem. Até passei de vez em quando, eu acho que deve ser em função de internet. Mas se eu entender que atrapalhar a mensagem ou o pessoal me sinalizar que está atrapalhando, eu vou pedir para tu repetir aquilo que ficou cortado, tudo bem? Só para a gente combinar, porque aí eu te sinalizo, tá? Sim, porque pode ser a minha internet. A internet. Bom, vamos lá então. Eu separei aqui, eu tenho estudado muito modelos mentais limitantes, crenças limitantes no processo de mudanças e crises. Então, eu separei algumas aqui. Isso, normalmente, a gente consegue avaliar melhor quando a gente aplica um processo sistêmico, né, de pensamento sistêmico. Então, existem crenças limitantes e modelos mentais que eles existem na nossa cabeça, existem na cultura organizacional de uma empresa, que a gente não sabe como nasceu, mas eles estão lá. Eu acredito muito que esse momento daqui para frente vai ser um momento de quebra disso, de quebra de paradigmas, de rompimento com alguns modelos mentais, para que a gente comece a se reinventar, se reconectar com esse novo mundo que está nascendo aí. Então, alguns exemplos muito simples, né? A empresa é rica, a crise não vai derrubar. Em casa as pessoas não trabalham, né? O Brasil, infelizmente, é um país que não acreditava muito em home office, né? A gente sabe que tinha muitas organizações que eu trabalhei, inclusive, que não, a pessoa está trabalhando em casa, ela não está trabalhando, né? Então, isso é um modelo mental e que isso, né? Essa crise, eu acho que rompeu com esse modelo mental. Estou seguro no meu cargo. Eu tinha que falar disso, gente, vocês me desculpem. É uma gripezinha, um resfriadinho, é um modelo mental, é um pressuposto, é uma crença limitante que, infelizmente, influencia muitas pessoas. Comigo isso nunca vai acontecer, né? Vai dar certo, alguns otimistas, né? Nada vai dar certo, né? Manda quem pode, obedece quem deve. E assim por diante. A comunidade precisa de mim. É um modelo mental que a maioria das organizações tem. Que assim, eu existo, eu estou aqui e a comunidade precisa de mim. Ao contrário, né? Eu, organização, preciso da comunidade. Eu estou causando aquele impacto lá. Eu me instalei lá. Então, né, alguns modelos mentais, e tem vários, né? Eu acho que cada organização deve mapear os seus e muitos a gente nem precisa perder muito tempo em mapear, que a gente sabe que eles existem lá. Bom, partindo dessa premissa, né, que eu trouxe um pouco para algumas reflexões, eu acho que algumas perguntas nós devemos fazer dentro das nossas organizações e até dentro da nossa vida pessoal, né, no núcleo familiar, na comunidade, assim, qual o caminho que a gente quer seguir de fato, né? Eu acho que nós estamos no momento de escolhas, né? Nós estamos no momento de reflexões e no momento de avaliar os nossos modelos mentais, as nossas crenças, né? Qual empresa que a gente deseja ser? Que bom que nesse momento a gente pode fazer essas discussões dentro das organizações. Eu acho que é salutar, junto com os nossos líderes, junto com os comitês de crise, né? Então, acho que... E o que devemos... E principalmente, assim, eu acho que já tem uma premissa que a gente tem que mudar. Então, eu pergunto, o que devemos mudar? E o que a gente precisa manter? Porque tem coisas muito bacanas nas organizações e que tem que manter, né? É uma organização solidária, é uma organização que já produz um produto responsável. Como é que a gente pode dar mais ressonância a isso? Então, são questões, e tem outras, que é importante a gente levar para as organizações. Aqui eu fiz algumas reflexões de algumas características dessa crise, né? Algumas, simplesmente algumas. Overload de informações em tempo real. De fato, é tanta informação, né? Que se você ficar conectado o tempo inteiro,
tem duas coisas. No final do dia, você está cansado mentalmente, fisicamente, né? Você está super triste, tem vários sentimentos que mexem com a gente, né? E no começo eu estava conectado o tempo todo. Depois eu fui reduzindo. Hoje eu me conecto em alguns momentos para a gente ficar informada. De fato, eu acho que cada um de nós tem que buscar esse tamanho dessa conexão. Por um outro lado, né, esse overload, ele gera algo muito, muito importante, muito precioso, principalmente para a gente gerenciar informações, que é a acessibilidade em massa. Desculpa, ali está informação, mas é informação. Sei que eu terminei ontem, já era meia-noite. Então, é informação. Então, ele gera uma acessibilidade em massa da informação, né? Ou seja, a gente sabe que 90% das pessoas tem um nível de informação. Se é um nível bom ou ruim, como ela vai digerir aquela informação é outra coisa. Um outro ponto, e aqui cabe também nesse primeiro item, nós darmos foco, né? Nós priorizarmos para o nosso público o que de fato é importante a gente fazer o headline, né? A gente dá ênfase. Um outro ponto também, uma característica, é a reinvenção dos sistemas políticos social implementados. Isso aqui eu não vou me aprofundar, mas eu sigo a Mana Kei, Oscar Motomura, que é uma pessoa que eu admiro muito. Eu já fiz, inclusive, cursos na Mana Kei. E no dia antes de ontem, dia 27, ele fez um webinar. Se vocês quiserem, está lá no YouTube. É muito bacana, vocês podem ouvir, tem vários lá. Ele está fazendo praticamente um por semana. E ele fala muito de reinvenção dos sistemas políticos sociais. Por quê? Porque ele começa a colocar, e vários estudiosos e vários cientistas sociais, que vão existir novas formas de democracia, né? Os sistemas, eles estão, de fato, doentes hoje, né? Hoje nós temos uma crise global, uma crise de vida, uma crise social, uma crise econômica, uma crise política, né? E o nosso país, assim, deve ser o modelo ao contrário, né? Porque consegue ter uma crise política, econômica e humana ao mesmo tempo, né? De saúde, caótica. O Motomura fala que esses processos são processos caórdicos, né? Que é caos, mas minimamente tem uma ordem. Então, é muito interessante. Mas, por um outro lado, nós teremos uma oportunidade, e eu concordo, que é criar algo inédito, que pode ser construído coletivamente. E essa palavra, colaboração, coletivamente, isso vai fazer cada vez mais parte das nossas vidas, né? A gente está vendo que a gente não consegue mais viver sozinho como uma ilha, né? Ninguém mais vai ter a Wilson lá, a bola Wilson para... mesmo separados, nós estamos conectados, né? O ser humano é um ser conectado. E tem uma coisa que eu acredito muito, que isolamento social não pode ser isolamento humano. O isolamento humano, aí sim é algo que eu vou ficar sempre naquela curva da negação. E por fim, e não menos importante, é uma mudança cultural que nós estamos passando profunda, individual e global. Né? E é um pouco do que eu já falei, que é uma ruptura desses modelos mentais e crenças limitantes. Muita reflexão, né, gente? Mas vamos lá. Então, o que a comunicação e a liderança tem a ver com tudo isso? É muito importante a gente colocar a liderança no topo dessa pirâmide, né? E nós, como os profissionais, como líderes dessa área, temos a missão de fazer esse chamamento para as nossas lideranças, né? Então, só para um pouquinho aqui de metodologia, existe um impacto da comunicação da liderança gigante, né? Então, nós temos a cadeia de valor, né? E a liderança no meio disso tudo. E quando a gente fala de liderança, não necessariamente são só as lideranças formais, mas são as lideranças informais também. É aquela história, quando a gente está vivendo um processo de mudança, que a gente fala muito que
Tudo que eu falo, eu líder falo, no boteco, no açougue, no supermercado, ou para minha equipe, isso tem uma ressonância gigante, seja para o bem, seja para o mal. Então, os impactos da comunicação da liderança, o que eu falo ou o que eu não falo, né? A linguagem corporal, inclusive, em momentos de pandemia, que a gente se conecta muito, né? Pelo virtual, a linguagem corporal, como eu falo, como eu olho, ele diz muita coisa. Então, essa cadeia de valor tem um impacto. Porém, toda essa cadeia de valor do meu negócio, ela está dentro do ambiente de inserção, seja na mídia, seja no mercado, seja com os influenciadores, seja nas comunidades, seja nos centros de educação e pesquisa, enfim. Então, a ressonância ela vai se ampliando, né? Se ramificando. Para os espaços públicos também, que está o governo, as ONGs, entidades de classe, a sociedade, a comunidade, os reguladores. Então, assim, o impacto do que eu falo, do que eu não falo, como eu ajo, como eu atuo, o meu comportamento, ele é gigante. É importante a gente levar esse conhecimento para as nossas lideranças. E aí, voltando um pouquinho desse papel da liderança, das organizações, o Motomura fala muito de líderes e cidadãos iluminados, que está surgindo um movimento que vai ficar... iluminado, que é um ser de outro planeta. Na verdade, são os líderes inspiradores e são nós, seres humanos comuns, cidadãos iluminados. Quer dizer, nós profissionais de comunicação, de reputação, de gestão de crise, o quanto nós conseguimos influenciar positivamente o nosso entorno, né? E aí é a questão que ele fala muito, que é assumir um papel de protagonista e se engajar em movimentos de ação. Quer dizer, menos teoria e mais ação, né? Ele chama isso de organizações e sociedades que estão buscando a elevação da consciência coletiva. E isso, de fato, né? Quando que nós iríamos... Um exemplo simples, né? Quando que nós iríamos imaginar que num dos jornais, independente se é bom ou ruim, mas os jornais que têm mais espectador, que é o Jornal Nacional, que eles iam reservar um espaço falando os nomes das marcas e as empresas que estão sendo solidárias, né? Porque a gente sabe que 30 segundos no JN é mais de R$1 milhão. Então, assim, é um espaço solidário que todos ganham. Então, isso também está lá no webinar do Oscar Motomura. Quem se interessar em se aprofundar, eu aconselho, que é muito bacana. Muito bem, mas o que nós, profissionais, né, da área, podemos e devemos pensar e trabalhar junto na organização? Primeiro ponto, nós temos que reorganizar a manutenção dos relacionamentos e dos diálogos. Isso é fundamental e eu sei que muitos de vocês já estão fazendo isso. Seja com as nossas consultorias, as nossas pequenas e médias empresas. Quer dizer, eu estou trabalhando de casa, mas eu estou trabalhando, eu preciso manter os diálogos com os meus públicos importantes, né? E, sem dúvida nenhuma, o prioritário o número 1 é o empregado e, por consequência, os seus familiares. Porque eu estou trabalhando aqui, eu estou aqui conversando com vocês, o meu filho está tendo aula online no quarto. Então, assim, a empresa está dentro da minha casa muito mais agora do que quando eu estava lá dentro da empresa. Então, reorganizar isso de uma maneira que seja bacana, empática, é importante. Parceiros de negócio, como é que... Eu estava conversando com alguns amigos lá de Belo Horizonte, puxa, eu tenho que manter os meus clientes, eu tenho que manter a minha cadeia de fornecedores, como é que eu faço isso? Mantendo o relacionamento e o diálogo, né? Ouvindo, a escuta é fundamental. E, no geral, também, a sociedade em geral e formadores de opinião, né? Com informações, e eu tenho que fazer esse foco, né? Fazer essa peneira. E como é que eu faço isso também? A manutenção das relações com a sociedade, fundamental, seja de fontes políticas públicas ou influenciadores. Eu tenho que ter... E aí, nesse momento, é importantíssimo eu aproveitar das tecnologias, né? Recentemente, numa empresa que eu trabalhei, na última que eu trabalhei, a gente conseguiu implementar um sistema de gestão de stakeholders, de públicos, atrelando a inteligência artificial,
trazendo metodologias importantes, conectando mapeamento de clipagem junto. Então, assim, você consegue, a tecnologia hoje, e esse é o grande ganho dessa crise que nós estamos passando, que eu consigo trazer a tecnologia ao meu favor. E eu consigo gerenciar e manter esses relacionamentos vivos. Isso é fundamental. Outra questão é a integração, né, de todas essas plataformas, né? Seja para dentro da organização, para fora, né? E também, assim, tem muita tecnologia, né? Tem as tecnologias primárias, quer dizer, cada empresa faz a sua gradação, né? O Facebook, o LinkedIn, para mim, é primário, o YouTube é secundário, o Twitter, enfim. As empresas que investiram em tecnologias estão certamente passando melhor por esse momento, e as que não investiram estão correndo atrás, porque de fato isso não tem mais volta. Mas o mais importante do que você fazer a integração dessas plataformas é você questionar mesmo, né? O que eu vou estar comunicando e como, né? Eu acho que essa narrativa humanizada, mesmo nas plataformas, é extremamente importante, porque as pessoas estão mais vulneráveis, as pessoas estão mais tristes, mas também estão mais abertas a receber informações. Então, eu, como profissional, eu tenho que ter esse cuidado de integrar, mas também cuidar com o conteúdo. E aí vem um ponto importante que eu já falei para vocês, que é agora, mais do que a força do alinhamento, do resultado per si, eu acho que um grande movimento que as organizações já estão fazendo, e se não estão, vão começar a fazer e enxergar isso melhor, é a força do engajamento e da colaboração, né? As empresas vão buscar cada vez mais o resultado pelo coletivo, pelo engajamento e principalmente o bem comum. Isso é fundamental, porque bem comum é um pouco do que está acontecendo hoje, né? A gente sabe que a empresa tem um grande poder, as organizações, elas são maiores do que países, muitas vezes, né? Os produtos internos brutos das empresas são maiores do que muitos países. Então, é fundamental essa questão do bem comum. E aí, isso está super escrito na Carta da Terra, quem conhece, né? Que é o documento que iniciou a formulação aqui no Brasil, na Rio 92, e em 2000 foi entregue, né? Um documento aí assinado por mais de 4.500 organizações, que preconiza isso. Se a gente for ler a Carta da Terra, eu li ontem novamente alguns pontos, e tem muito a ver com esse movimento global que está acontecendo. E agora, indo já para os nossos finalmente, para a gente abrir para uma discussão, eu listei aqui alguns desafios que eu acredito das áreas de comunicação e reputação, mas que eu acho que muitas áreas dentro de uma organização elas vão ter que repensar o seu modus operandi. Repensar mesmo se, puxa, como eu fazia antes, faz sentido eu continuar fazendo nesse momento que eu estou no meio da crise? Repensar mesmo canais, formatos, fazer assim, uma limpeza, né? Eu acho que é um pouco... Quais são as minhas... Como profissional, puxa, eu tenho que continuar fazendo determinada ação, faz sentido? Por exemplo, programas de visitas dentro das organizações, né? Vai demorar para a gente ter naquele modelo que nós tínhamos antes. Ou talvez não tenhamos mais, mas tem outras formas de levar os nossos públicos de relacionamento para conhecer os nossos negócios. E assim por diante. Eu acho que tem que ter um repensar, um brainstorming, né? Do zero, uma página em branco. E é um exercício legal porque a gente começa a ver o quanto que é difícil começar uma página em branco, né? Quanto que é difícil escrever um novo livro, né? Revitalizar os seus comitês de crise. Eu sei que a maior parte das organizações, médias e grandes, pelo menos, já tem seus comitês de crise montados, ou estão montando, ou está funcionando. Mas, assim,
semanalmente, eu diria que esses comitês, numa crise desse tamanho, eles têm que ser revitalizados. Profissionais ou áreas que estão lá, talvez já deram a sua contribuição, eu preciso trazer outras pessoas, eu preciso trazer outros componentes para repensar mesmo, porque senão... E de novo, né, nós estamos no modelo antes da crise, né? E nós estamos com um comitê dentro de uma crise sem precedentes. Então, assim, eu preciso... a gente pode aplicar aquela curvinha até dentro desses comitês, né? Um outro ponto importantíssimo, né, que nós precisamos estar é fazer parte dos comitês de retomada. Tem muitas organizações já trabalhando num planejamento de médio e longo prazo. O que vai ser depois? Então, fazer parte desses comitês de retomada e influenciar com fatos e dados essenciais não é principais, mas que façam sentido para os públicos é fundamental. Eu tenho que estar na estratégia da empresa. Se eu não estou, eu tenho que tentar estar. Porque, assim, eu entendo que as nossas áreas não são áreas de suporte. Elas são áreas, efetivamente, que devem estar junto com a estratégia. Velocidade, velocidade, velocidade. Porém, não é uma velocidade de fazer de qualquer jeito. É com foco, com priorização e, principalmente, intencionalidade. Eu tenho que ter intenção com a determinada ação que eu estou fazendo, com determinada informação que eu estou passando. Isso é importantíssimo, né? Eu tenho o papel de contribuir na formação de líderes iluminados e inspiradores, sim. Não existe um crachá que diz eu sou líder, eu sou inspirador, eu sou iluminado. Por quê? Porque o meu líder, o presidente da empresa, o governador, o prefeito, o presidente da república, também são impactados com essa crise. Também são alvos, né? Como a gente fala em gestão de mudança. Quem que é o alvo e quem que é o patrocinador? Todos somos alvos, porém, o líder tem que ter um papel diferenciado. E aí, um desafio é como que eu faço tudo isso aqui construindo narrativas humanizadas e empáticas, né? Então, é um desafio. E aí, essa frase, eu gosto muito da comunicação não violenta, né, de Rosenberg, que ela fala muito da comunicação empática. A essência da comunicação não violenta é a empatia, né? Quer dizer, quanto eu sou capaz de me despir das minhas crenças e se colocar no lugar do outro, ouvir, né? Porque o comunicador mais tem que fazer é ouvir do que falar. Mas eu acho que agora isso se tornou uma coisa um pouco mais além. Além de ter a era da comunicação empática, também é a era da comunicação essencial e responsiva e, principalmente, a comunicação sem condicionamentos, né? Sem pressupostos, né? Quer dizer, como é que eu faço? É um exercício muito difícil, eu vou dizer para vocês, né? Mas é um exercício que nós precisamos começar a fazer. E aí eu concluo a minha fala aqui. Eu não sei se eu me excedi no tempo, mas eu comecei com Cortella e termino com o Braulio Bessa, que ele fala que a gente tem que ser sempre inquieto, né? E vez ou outra paciente, que parece um pouco contraditório, soa meio diferente, mas a gente está vendo que às vezes pisar no freio também é andar para frente. Então, eu queria agradecer, muito obrigada, estou aberta aqui a questionamentos e agora vamos começar o nosso bate-papo. Obrigada. Obrigada, Rosângela. Já tem uma pergunta aqui do Fábio Benedetti, né? Que qual seria o melhor caminho para alertar os líderes para um novo começo ou uma nova história? Olha, não existe o melhor, agradeço aí pela pergunta, eu acho que não existe o melhor caminho, o melhor ou os melhores caminhos. Cada um de nós vai achar alguns caminhos, né? Eu acho que essa construção de relacionamentos que eu fiz antes com esses líderes, né? Se eu fiz essa construção, eu acho que é importante. Eu acho que hoje eu vejo as pessoas muito mais abertas para o diálogo, para a conversa, até porque todos nós estamos mais vulneráveis, todos nós estamos mais sensíveis.
Então, é sempre o diálogo, né? Que pode ser o diálogo virtual. Esse eu acho que é o melhor caminho. E também, assim, colocando o papel mesmo, né? Que um líder tem com a sua equipe, né? Trazendo à tona, assim, puxa, a equipe sempre vai esperar que aquele líder tem uma palavra de acolhimento, tem uma palavra de empatia. Então, eu acho que é muito mais pelo humanizado, pelo emocional, do que pelo racional. O Igor Drude está perguntando se tem um case legal que mostra, né, de uma organização que está em transformação durante essa grande crise e tem se comunicado bem. Terias um case, assim, tens avaliado a comunicação de alguém que... Um seminário recentemente na ABERJ, né, que é a Associação Brasileira de Comunicação, eu acho que ele está até disponível na página da ABERJ, de empresas. Na verdade, assim, as empresas estão muito aprendendo umas com as outras. Isso é o mais legal nesse momento, acho que é o aprendizado. E tem várias empresas ali, a Cargill, a Natura, a Johnson & Johnson, tem várias empresas que estão... Eu sugiro ele na página da ABERJ, está muito boa lá. Tem vários podcasts, tem vários seminários que eles estão fazendo também, lives, com os associados, e os associados estão trocando experiências, tá? Eu não tenho um case para te falar agora, mas eu acredito que lá pode ter alguns aprendizados e alguns insights bacanas para ele. Como fortalecer a empatia no cenário atual? A riqueza do empresariado, do aprendizado compartilhado é única. A Vera Matos está falando isso. Verinha, bom que a Verinha está aí. A Vera está em Curitiba, ela é de Curitiba. Tudo bem, Verinha? Bom te ver. Olha, como fortalecer a empatia, e ainda mais nessa tecnologia, né? Semana retrasada eu participei de um webinar com o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, muito interessante, em que eles falaram muito sobre essa questão da empatia em tempos de crise através dessa tecnologia, né? E que a gente não está perto, não dá para falar, né, perto do ouvido, mas é um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? Tem que ter algumas etiquetas básicas, né? Que a gente tem que preparar o ambiente, você tem que olhar para a sua imagem, né? Uma imagem bacana que você está passando, é importantíssimo. Não é porque eu estou trabalhando em casa que eu vou me apresentar de pijama, descabelada, enfim. Isso é assim, coisa simples, mas assim, as pessoas gostam de ver as pessoas bem, mesmo que elas não estejam, né, no seu ambiente de trabalho. E começa por aí, desde o ambiente, o som, né? O som, e peço desculpa já porque a minha internet está oscilando, mas o mais fundamental é ter diálogos verdadeiros. O líder tem que deixar a sua equipe aflorar o emocional. Tem que deixar, assim, reuniões com mais de 1h30 virtualmente não são produtivas, né? E numa reunião, eu até falei outro dia, no outro webinar que eu participei, vamos fazer 10 minutos de respiração antes de começar as reuniões? Porque assim, a gente consegue diminuir o fluxo sanguíneo e aí todo mundo se acalma, né? Porque as pessoas estão cada vez mais apreensivas, estão mexendo nas coisas, enfim. Nós somos, né? Nós falamos muito com as mãos. Então, assim, respiração. O vírus está pegando exatamente o que nós temos de mais caro, né? Que é a nossa respiração, porque se não respira, você morre. Então, assim, praticar esses 10 minutos, 5 minutos que seja, se 10 minutos for muito para os engenheiros, nada contra os engenheiros, viu, gente? Mas se for muito, 5 minutos já está bom, porque você traz a tua equipe para o mesmo patamar. Então, assim, são, acho que pequenas coisas, Vera, que a gente faz, que a gente consegue demonstrar essa empatia. E, claro, e depois ter uma reunião, ser produtivo e tal. Aí tem até um artigo que eu coloquei no meu LinkedIn, tem umas 3 semanas, de uma indiana, Asha, que é professora na Universidade do Canadá, que ela fala isso, né? Não tem problema nenhum se você não está afim aquele dia de se mostrar, se você
não está afim de botar uma roupa legal, se você não está afim de fazer. Então, assim, nós temos que nos respeitar nesse momento, né? Isso é fundamental. Então, assim, é um pouco isso, Verinha. Eu sou engenheiro, Carlos aí. Carlos, olha, eu só trabalhei em empresas que tinham engenheiro, portanto, os engenheiros fazem parte da minha vida. Rosângela, a pergunta do Igor, está aberto aí, né, o chat, mas eu vou fazer aqui. As empresas estão tomando decisões duras, demissões, quebras de contrato, ações de sobrevivência mesmo. Que dicas teria para quem precisou chegar a esse momento, né? Como lidar com esta crise, que embora seja uma crise coletiva, né? Todo mundo está ali dentro daquele ambiente, tem relações pessoais, a gente acompanha empresas que estão demitindo funcionários de 10 anos, 15 anos, que estão ali junto. É um momento delicado para individualmente também, né? Dizemos em gestão de mudanças que a perda do emprego é algo que tira o teu chão, né? Tira a tua dignidade, né? Só que agora nós estamos vivenciando uma perda muito maior, que é a possibilidade de ficarmos doentes e até a possibilidade de morrermos, né? Então, mas também se eu não tenho emprego, como é que eu vou conseguir sobreviver? Então, eu quero acreditar que as organizações que estão fazendo demissões nesse momento, primeiro ponto, que estão fazendo demissões conscientes e principalmente estão atendendo os seus empregados, né, nesse período difícil. Que estão fazendo demissões, que não estão fazendo demissões aproveitando esse momento. Isso é muito complicado, né? Porque existe sim, né, acabei de sair da Samarco, lá a gente fez 3, 4 períodos de layoff. Então, a empresa tentou manter a sua força de trabalho por o maior tempo possível, mas quando não conseguiu, ela fez com muito respeito. Respeito emocional, respeito financeiro, que é fundamental, né? E respeito de diálogo, de comunicação. Então, é isso que uma empresa responsável, solidária e empática pode sim, claro, fazer demissões, né? Porque não consegue mesmo sustentar. Tem muitos planos aí que o governo está dando de empréstimos, de paralisação de contratos de trabalho, mas tem algumas empresas que não têm fôlego, né? Que infelizmente não se prepararam, quer dizer, para uma crise desse tamanho, e as empresas que não têm tanto caixa, que não são tão saudáveis, vão ter, e já estão muitas fazendo demissões. Mas tem que fazer demissões responsivas, né? E aí o nosso papel como profissionais de gestão de mudanças, junto com os profissionais da área de recursos humanos, é apoiar essa empresa, essa diretoria, a fazer isso de uma forma menos abrupta possível. É isso que eu diria. A Simone Scur está perguntando quais as competências de uma liderança cidadã, os aspectos da cultura das organizações serão mais impactados pós-pandemia, ela diz. Ei, Simone. A Simone é uma amigona de Belo Horizonte, uma querida, uma pessoa que me inspira bastante também. Na verdade, a Simone poderia responder essa pergunta muito melhor do que eu, viu? Porque ela trabalha com gente, com outplacement de executivos, é consultora também da Betânia Tanuri, então tem muito conhecimento. Mas, fundamentalmente, Simone, eu diria que uma competência, né, que está nascendo muito forte é a fluência em reinvenção. Isso é uma competência que o Oscar Motomura fala muito, que é a competência de, assim, ao invés de eu ter só fluência em inglês, ou fluência em projetos, ou fluência em... Eu tenho que ter fluência em reinvenção. O quanto nós somos líderes capazes de nos reinventar. Então, claro, todas as outras, né, que nós conhecemos, a Vera também trabalha com isso há muito tempo, de fluência inspiradora, a fluência da empatia,
Mas a fluência da reinvenção é como a gente vê o líder como um estadista, né? Um líder que tem, de fato, essa visão sistêmica e que consegue deixar aflorar as questões emocionais. Eu estava pensando esses dias assim, ó, que as organizações que têm lá, que traçaram suas metas para o início do ano, que fizeram suas metas individuais, né? Se você observar, e muitos de vocês estão nas organizações, pega lá o seu conjunto de metas, né? Tudo levava a ter um aumento de rentabilidade, aumento da lucratividade, enfim. As empresas vão ter que se reinventar. Porque forçosamente eu estou trabalhando em casa. Forçosamente muitas empresas não estão produzindo. Então, assim, como é que vai ser? Eu não vou ser avaliado? Não vou ser recompensado? Não, eu devo ser recompensado. Então, assim, o quanto eu estou... Uma meta poderia ser o quanto eu estou mantendo os meus clientes, o quanto eu estou mantendo o meu público informado. Essa percepção de metas, né? Qual é o meu nível de solidariedade com os meus públicos, né, de interesse? Então, as metas vão ter que ser revistas, e aí está a fluência e reinvenção. Eu diria que passa um pouco por aí. A Grazi Gislon está perguntando sobre canais de comunicação, e eu aproveito a pergunta dela para te perguntar também, canais de comunicação, como agora mesmo falasse, né, a gente vai ter que se reinventar. Eu imagino que os canais de comunicação a gente também vai ter que estudar novos, né? A questão do trabalho remoto nos força a criar novos canais, enfim. E eu queria que tu falasse um pouquinho também, além dos canais de comunicação, sobre o próprio comitê de crise. O que tem igual e diferente entre um comitê de crise dentro de uma crise que é daquela empresa, né? Não chega, a palavra não seria individual, mas é daquela empresa isolada, né? Ou por um acidente, ou por uma questão econômica, enfim, e o comitê de crise agora neste ambiente, neste cenário. O que esse comitê, ele teria atribuições diferentes? Ele seria formado por pessoas diferentes? Ou comitê de crise e de retomada, né? Seria tudo dentro de um contexto de crise, seja a minha crise ou a crise de todos, ele não muda? Bom, respondendo a primeira pergunta da Grazi. Grazi, canais de comunicação. Eu não tenho uma resposta pronta para ti, Grazi. Como eu falei, nós vamos ter que repensar o nosso status quo, né? O nosso modus operandi. Temos que nos reinventar. Que a tecnologia veio para ficar, isso é algo que eu acho que tem que aperfeiçoar os canais, as plataformas digitais, fazer uma integração dessas plataformas, humanizar a linguagem, né? Eu acho que essas narrativas têm que ser mais humanizadas, até porque já é algo que me distancia, né, fisicamente, um do outro. Então, acho que esse é um desafio, assim. O olho no olho, eu acho que vai continuar muito forte, né? Eu usando uma máscara, então eu posso falar com o outro. Eu acho que o nosso novo normal vai ser, por muito tempo, essa professora da Universidade do Canadá, a Aisha, ela fala que os alunos dela estão perguntando quando isso tudo vai acabar. Ela fala assim, nunca vai acabar. Nós vamos ter novas formas, né, de relacionamento, nós vamos ter, talvez isso perdure por décadas, por anos, né? Mas nós vamos aprender de um jeito novo a conviver com isso. E isso eu acho que é assustador, por um lado, mas é bonito por outro lado, né? Porque nós somos seres humanos adaptativos, né? E nós nos adaptamos, né? Hoje, eu não consigo descer a escada aqui do meu prédio sem a máscara. É um negócio que, quando a gente assimilar que usar a máscara é uma coisa normal, eu já estou começando a trabalhar nesse novo normal, né? Então, os canais, você tem que ser repensados mesmo. Coisas que funcionavam não vão mais funcionar e coisas que funcionavam vão ser aprimoradas. Na questão dos comitês de crise, Andressa, normalmente num comitê de crise você tem aquelas áreas estratégicas, vamos dizer, em qualquer crise, que é a área de comunicação, de gestão de relacionamento, compliance jurídico, finanças, recursos humanos, fundamental,
enfim, mais ou menos permeia por aí. Claro, o presidente da empresa, muitas vezes, o planejamento, o diretor de operações, da operação. O que eu vejo diferente agora, esses comitês de crise que eu falei, eles vão ter que ser repensados e renovados, talvez fazer uma reflexão dos comitês de crise quase que semanalmente. Por quê? Porque o comitê de crise tem que ter uma escuta, né? E o comitê de crise, ele tem que trazer informações, né, da sua escuta. Então, necessariamente, é importante eu colocar um líder não formal, mas um líder identificado dentro da organização, seja da operação, seja da logística, de outras áreas que normalmente não estavam nesse comitê de crise, para participar pontualmente. Por quê? Porque a riqueza dessa escuta é fundamental, do que ele vai trazer de informação. Então, eu acho que as empresas têm que olhar assim, puxa, eu tenho que ouvir o Joaquim, que é um líder nato na linha tal, de operação tal, ele é um líder que já foi percebido para ele me dizer como é que está lá o sentimento dele, o que ele está ouvindo na comunidade dele, porque as pessoas continuam se falando, né? É um ledo engano achar que está todo mundo nas suas casas e as pessoas continuam se falando. E mais do que isso, eu continuo produzindo informações na minha cabeça, porque é natural. É natural. E aí a produção dessas informações, ela me abate do medo. E o grande medo, né? O grande medo das pessoas, além de ficar doente, é perder o seu sustento, é perder os seus empregos. Então, de alguma forma, eu tenho que mitigar isso com informações reais, né? Com ações e atitudes das organizações. Os empregados têm que ver que aquela organização ela está preocupada e ela está pensando daqui a pouco, no médio prazo, que eu preciso daquelas pessoas para eu retomar, que vai ser muito caro eu demitir nesse momento para depois ter que contratar. Esse é um pensamento de um líder estadista, né? Então, esses comitês eles têm que se reinventar nesse sentido. É apenas uma suposição, não é um 100% verdade, mas eu colocaria isso, eu traria pessoas diferentes. Rosângela, não tem mais nenhuma pergunta aqui, se alguém tiver alguma pergunta ali, a gente já passou da 1 hora que a gente tinha programado, né, limite, mas eu queria fazer uma última pergunta, e aí relacionada à nossa atividade de comunicação corporativa especificamente, né? Porque quando a gente está fazendo a gestão de uma crise de imagem, de reputação, que envolve, né? Às vezes essas crises são internas e elas não acabam não saindo, né, para o ambiente externo, através da imprensa ou de outras formas, mas muitas vezes, como foi o caso da Samarco, como foi muitas outras crises, elas viram notícia, né? E em muitos casos as pessoas nos chamam para fazer a gestão desta crise, achando que nós vamos impedir que essas notícias saiam. E aí eu queria te ouvir sobre isso, né? De como tornar essa crise menor ou como fazer com que isso diante no relacionamento com a imprensa especificamente, seja mais amistoso, vamos colocar assim. Bom, de novo, construção de relacionamentos. Assim, tudo parte, né? Eu sempre falo que nós não somos profissionais da área de comunicação, nós somos profissionais de gestão de relacionamentos, né? Se a gente constrói um relacionamento prévio, e aí daria mais uma webinar aqui, eu consigo ter uma ambiência melhor daquele público no momento de crise, né? Eu consigo ter uma escuta melhor, a imprensa vai me consultar. Mas se eu não fiz isso antes, então a imprensa não vai me escutar? Não, depende do meu comportamento em relação, eu estou dentro de uma crise? Muito bem. Qual que é o canal e qual que é a abertura que eu vou dar para escutar os meus colegas de imprensa, né? O quanto... Tem empresas totalmente avessas, né? Que não gostam de falar com a imprensa, que não querem falar, está em crise e se escondem ainda mais. Errado, completamente errado. Eu acho que a abertura, o relacionamento, e você vai construindo aquele relacionamento. Na Samarco mesmo, eu posso dar um exemplo, a Samarco é uma empresa extremamente low profile.
uma empresa que não se comunicava com a imprensa, né? Mal e mal se comunicava com a imprensa regional. E aí, infelizmente, teve que conversar com a imprensa mundial num pior momento da sua crise, né? E o que a gente fez? A gente começou a ouvir, a gente começou a abrir, a gente estruturou um time, a gente estruturou canais, a gente treinou as nossas lideranças, a gente fez um trabalho de conscientização que a imprensa precisava fazer o trabalho dela. Alguns falavam coisas sobre mim que não eram verdadeiras, falavam, mas o meu papel era ir lá e dar o contraponto. Então, era a dar abertura, dar o posicionamento, muitas vezes dar o porta-voz, porque a gente ficou muito tempo sem poder dar um porta-voz por uma questão jurídica mesmo, né? Os executivos estavam sendo potencialmente indiciados. Então, todo mundo estava com medo de falar com a imprensa por um determinado período. E eu não sei, é isso, meu ex-chefe está conectado, Roberto Carvalho, que foi presidente da Samarco nesse período da crise e trabalhou 30 anos lá. É um líder que realmente teve uma empatia muito grande, né? Tinha uma credibilidade e a imprensa queria ouvi-lo, né? Então, assim, é relacionamento, é construção de relacionamentos. Que deve falar com a imprensa? Sim. O pior é não falar, o pior é se omitir, o pior é se esconder, o pior é dizer, mesmo que você fale, olha, nesse momento eu não tenho resposta para essa tua dúvida, é algo que eu estou falando. Eu vou voltar com você daqui a 1 hora, 2 horas. Tudo bem, a imprensa vai publicar uma versão só, mas se eu construir esse relacionamento, eu dar uma resposta, eu dar uma atenção, aos poucos a imprensa vai te olhar mais como um interlocutor importante para aquela matéria dele. Tá certo. Mais alguma pergunta, gente? A gente já extrapolou em 10 minutos aqui, 11 minutos do nosso tempo. Obrigada, Rosângela, pela tua disponibilidade. Muito obrigada mesmo. Foi uma conversa enriquecedora. Estou vendo aqui a sala cheia ainda, né? Ai, que bom! O tempo extrapolou e a sala está cheia. Obrigada a todo mundo que participou. Teve bastante gente que já teve que sair, que já me pediu aqui desculpas, que queria ficar, mas que já tinha outra agenda na sequência. Mas é assim, esse é o benefício, né? A gente pega um pedacinho e vai aproveitando um pouco de cada coisa. Obrigada a todo mundo. Na semana que vem nós temos uma nova talk com a Cris Barata Búrigo, a Cristiane Barata Búrigo da Papilho. Ela já saiu, ela estava no começo. E tem a ver, né, sem querer, né, não planejamos que tivesse essa conversa entre uma talk e outra, mas tá fluindo nessa linha, e semana que vem a Cris vai falar sobre inovação e espírito de startup, que tem a ver com esta reinvenção, que tem a ver em tornar aquela curva da mudança, né, mais rápida, né, de passar por aquela curva um pouco de uma forma mais rápida, de experimentar mais, enfim. A Cris vai trazer um pouco disso. A Cris para quem não conhece ela, eu brinco que ela que trouxe a internet para Criciúma, né? Aqui na cidade onde a gente está. Ela é ligada à tecnologia, ela é formada em TI, Ciências da Computação, na época que ela se formou. Foi para São Paulo, trabalhou numa empresa de tecnologia, foi CEO de segurança da informação, e agora ela trabalha com orientação de negócios. Então, ela tem uma experiência conectada à gestão, à liderança, à tecnologia, à inovação, à mudança, inclusive mudança de carreira. E ela vai trazer tudo isso para a gente nessa conversa que tem a ver com comunicação e tem a ver com renovação, com tudo que a gente está passando. Obrigada mais uma vez a todos pela participação. Posso? Pode, claro. Não, eu só queria agradecer também, quero agradecer todos aí que entraram, os meus amigos, as pessoas aí da rede da Andressa, e eu estou sempre à disposição. Eu botei na tela o meu e-mail ali, não sei se alguém anotou, mas estou à disposição. Vocês me encontram aí no LinkedIn, que é a minha rede social primordial, as outras redes minhas são particulares. Mas eu gosto muito de falar sobre esses temas. Eu acho que eu levei mais dúvidas do que respostas, mas eu acho que essa reflexão valeu aí. Muito obrigada. Obrigada, Andressa. Obrigada também.